Olha a quantidade de lançamento e novidades só dos últimos dias no meio da IA. OpenClaw, Maltbook, que deu um alvoroço no meio do mercado da IA, Opus 4.6 do Cloud, Seedance 2.0, um modelo de vídeo de IA que está chamando muita atenção, Gemini 3 DeepThink e GPT 5.3 Codex. Essas aqui foram apenas algumas das novidades lançadas dos últimos dias. Se você ficou por fora, se você piscou e não conseguiu acompanhar todas essas novidades, o meu objetivo nesse vídeo é fazer um resumão de tudo que aconteceu nesses últimos dias com essas novidades de IA. Meu nome é Sankar Miranda e eu tô aqui há 3 anos nesse canal falando de inteligência artificial para o seu dia a dia. Se você ainda não é inscrito, clica aqui abaixo e clica nesse lindo gostei também. Pega o seu cafezinho, vem comigo porque tem bastante coisa para falar. Eu vou fazer o possível para falar da forma mais breve e resumida possível, fechou? Let's go! Vamos começar falando do nosso querido Cloud. Foi lançado o Opus 4.6 e o Sonnet e Haiku, que são os outros modelos que tem dentro do Cloud, eles ainda continuam como 4.5, tá? Foi lançado apenas o 4.6. De maneira geral, aquilo que era bom ficou melhor ainda. Eu vou colocar aqui no blog post da Anthropic para você ter uma ideia do nível que ele está. Dentro de trabalho intelectual, para você não sabe o que é isso, o que são essas mensurações aqui. São testes de desempenho onde é comparado com pontos, com porcentagem, onde que cada modelo é melhor do que o outro. Entendeu? Então o Opus 4.6 está ganhando dos modelos 4.5 anteriores, Gemini 3 Pro e GPT 5.2, Knowledge Work, trabalho de conhecimento. Busca agentiva, mas o Agentic Search seria melhor uma busca agêntica, ele também está vencendo. Codificação, ele está vencendo também em relação ao Codex 5.2. Foi lançado o 5.3, eu vou chegar lá. E ele está em 65.4 e o raciocínio multidisciplinar também venceu com 53.1, utilizando as tools, as ferramentas. E eu vou te mostrar que o Gemini 3 DeepThink, o que é um caso um pouco separado, quando eu chegar lá você vai entender. Então não durou poucos dias, né? Não durou nenhuma semana o trono do 4.6 Opus aqui nesse benchmark específico. Mas, de maneira geral, ainda, qual é o propósito, né? Principalmente que eu gosto de utilizar o Cloud. É para código, e não um código como programador, e sim código como desenvolver projetos de IA. Tanto para o meu pessoal, para eu ser mais produtivo, quanto para desenvolver projetos específicos para cada área da empresa. Então, todos esses eu gosto de utilizar o Cloud, especificamente Opus, agora no 4.6, e gosto de utilizar no terminal, mas eu já transferi isso para utilizar dentro do próprio aplicativo, aqui dentro do app do Cloud, que eles colocaram como código, e Cowork. A ideia deles, o Cowork depois eu vou falar sobre ele, mas qual é a ideia, e que eu acho ótimo, inclusive, é simplificar cada vez mais e deixar mais amigável. O Coworking, já aproveitando que eu entrei nesse assunto, o Coworking nada mais é que um Cloud Code mais amigável e específico para o usuário do dia a dia, que quer utilizar mais para produtividade, para utilizar as pastas dentro do computador como seus arquivos de referência. Eu quero fazer um documento, eu quero criar um slide deck, uma apresentação de PowerPoints. Eu quero que você pegue essas transcrições. Se você deixar tudo dentro de uma pasta, você consegue selecionar qual é essa pasta e trabalhar com esse contexto específico dentro dessa pasta. Então é basicamente um Cloud Code já facilitado, que se tornou mais simples aqui dentro, em código, e depois mais facilitado ainda e mais simples para o usuário final aqui dentro do Cowork. Então no Cloud Code você pode montar agora essas equipes de agente, na API especificamente, eu não vou entrar muito aqui em detalhes para não ficar falando de API demais, mas agora tem a compactação, que nada mais é que uma maneira mais inteligente de pegar o que está sendo conversado, o contexto daquilo que você conversa, para ele não perder, para não atingir o limite de tokens muito rápido. E aí ele vai ter sempre esse contexto e vai sempre conseguir entender do que você está conversando sem atingir os seus limites. Fizeram melhorias substanciais dentro do Cloud para o Excel, que é por exemplo, eu estou aqui com o Excel aberto dentro do online, né, na versão web. E agora eu consigo utilizar o Cloud aqui dentro. Está em beta, né, como eles bem colocaram aqui, e eu posso fazer um pedido para ele criar uma planilha sobre, aí eu posso colocar meus dados aqui, fazer o upload dos arquivos e posso pedir para criar um Excel em cima dessas informações. E aí me conta nos comentários, eu vou falando de diversas coisas aqui,
qual dessas que você mais quer ver. Se você se interessar por esse, você fala, faz um vídeo sobre o Cowork, por exemplo. E assim por diante nos outros que eu vou falar. E falando do pacote Office, foi lançado também o Cloud no PowerPoint. Então tá aqui, estou usando também no online e posso ir pedindo para ele fazer as edições, criar novas informações dentro do slide deck. Eu acabei de instalar, então nem cheguei a testar. Eu nem vou fazer isso aqui agora porque são muitas informações para passar nesse vídeo. Agora, você não precisa, isso aqui é para quem já está acostumado a trabalhar com Excel, com PowerPoint, tá? Porque não precisa, você pode fazer tudo isso dentro do próprio Cloud. Só que é claro, fica mais fácil de editar e visualizar ali na hora, né? Uma coisa muito legal também é que agora está com 1 milhão de contexto, cara. O único que tinha esse trono era dos modelos fechados, era o Gemini, né? Cadê? Onde que está essa informação? Aqui, ó. O Office 4.6 apresenta uma janela de contexto de 1 milhão de tokens em versão beta. Vamos ver qual é o aviso deles lá. O aviso é que está disponível em versão beta apenas na plataforma de desenvolvedor Cloud. Então ele está disponível somente na API, beleza? Por enquanto. Cara, cada dia que passa eu estou migrando mais para o Cloud. Então estou deixando de usar o ChatGPT em diversos casos para ir para o Cloud, porque basicamente tudo que eu preciso está ali no Cloud agora. Eu gostava muito de usar o Cloud Code, mas eu utilizava no terminal, depois colocaram dentro do app do Cloud, para mim ficou melhor ainda. É claro, não está 100% ainda, mas para mim já funciona bem. E o que me prende muito ao ChatGPT é a facilidade de fazer pesquisas, é a facilidade com o Atlas, que agora eu uso já o Atlas desde o dia que lançou. Então já estou muito acostumado. Eu faço pesquisa, utilizo o Atlas, então isso ajuda bastante. E uso muitos GPTs, porque eu tenho muitos GPTs por causa das aulas do IA Revolution, tem bastante coisa ali dos cursos. E falando do IA Revolution, deixa eu te mostrar aqui. O IA Revolution é o nosso treinamento que existe há mais de 3 anos. E aqui você tem curso para você aprender a criar agentes do zero com o N8N. Essa é uma profissão que, para você que quer ganhar dinheiro na internet, prestando serviço, abrir de fato uma empresa prestando serviço com agentes de IA, esse aqui é um curso altamente recomendado que você faça, beleza? Um curso para você aprender a criar seu app com IA do zero, tá aqui o sistema 4Ps. Outro novo curso aqui, IA para vídeos, para você aprender a utilizar o Vue 3, Sora, mais um novo curso IA para imagens, já está disponível aqui do Gemini, em breve vai estar disponível usando o ChatGPT, IA para aprendizado, clone com IA, dentre outras aulas, outros cursos, módulos que tem aqui disponível para você. Nós temos monitor para te ajudar com as dúvidas nos comentários, tem monitor também com IA que fica abaixo de cada aula. Temos também a nossa comunidade para você tirar dúvida dentro do Space, que nós chamamos assim, e também já são mais de 6 mil alunos. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre para você aproveitar essa grande oportunidade que está acontecendo nesse momento, principalmente em relação aos agentes, tá? Aprenda a criar agentes, vai monetizar e também a você criar os seus apps com IA e integrar todo esse uso da IA no seu dia a dia. Extremamente importante se você ainda não estiver fazendo isso, beleza? Corre, eu te vejo lá. Agora vamos falar do famoso OpenClaw, que já teve 3 nomes. Ele agora está com o nome OpenClaw, mas começou como CloudBot. E a Anthropic percebeu que estava havendo uma associação, as pessoas estavam achando que o CloudBot, que é o OpenClaw, era da Anthropic, e aí fez aquela notificação extrajudicial para o Peter Steinberg, que é o criador do OpenClaw, remover o nome, né, trocar o nome. Ele trocou para Maltbot e não ficou legal, provavelmente ele não achou legal, e depois OpenClaw, e agora é esse nome que está. O que é o OpenClaw? O OpenClaw é um agente de IA que é um assistente pessoal. Até então, tem muitos outros agentes que trazem a mesma proposta, um agente pessoal. Então, qual é o diferencial do OpenClaw? Primeiro, é que ele é open source, qualquer pessoa pode vir e pegar, entrar no repositório do GitHub e desenvolver alguma coisa em cima do OpenClaw, mas o que mais chamou a atenção é que ele é um assistente pessoal
que dá para você colocar, por exemplo, dentro do seu WhatsApp. Esse aqui é o OpenClaw dentro do WhatsApp, dá para colocar dentro do Telegram também. Deixa eu abrir aqui para você ver. Aqui é o OpenClaw dentro do Telegram, é o mesmo agente, tá? Eu só estou conversando com ele em locais diferentes, em meios diferentes, mas é o mesmo agente. Eu poderia conversar com ele através da interface de usuário que tem aqui com o chat. Só que é mais fácil e prático vir ou no WhatsApp ou então no Telegram. Um exemplo, eu vou vir aqui, estou enviando áudio, vou falar o seguinte: Mac, se apresente para a galera aqui do YouTube, que são os inscritos do canal, e fale um pouco sobre o que você faz. Pronto, posso enviar um áudio. Até aqui, ele vai processar, vai responder. Olha lá o que ele respondeu. Olá, pessoal do canal Cybox. Não é Cybox, né? Talvez ele tá pegando um canal antigo que eu tinha lá de 2013, que eu fazia vídeos. E inclusive fazia vídeos sobre inteligência artificial também. Eu sou o Macintosh, é o nome que eu dei para ele, Macintosh ou Mac. Esse nome veio de um filme, que agora eu não lembro qual é o nome dele, que na hora dele escrever o nome, era um garoto, e na hora dele escrever o nome ele coloca Macintosh. Obviamente era uma propaganda para a Apple ali, mas isso ficou marcado e aí eu lembrei disso, coloquei aqui o nome dele de Mac, é o Macintosh. A inteligência artificial pessoal do Sancler. Prazer, não sou apenas um chatbot que responde perguntas, eu sou um agente operacional. Isso significa que eu vivo dentro do servidor do Sancler e tenho acesso real às ferramentas dele. Controlo o navegador para pesquisar e interagir, acesso terminal para rodar comandos e código, gerencio e-mail, agenda e arquivos e tenho memória de longo prazo. Então, o que ele é? Ele é um assistente pessoal que pode ter acesso a meu e-mail, ao meu computador. Nesse caso aqui é um computador que está em uma VPS. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo mostrando o jeito mais simples de você instalar o CloudBot em uma máquina virtual, me conta aqui nos comentários. Se tiver muitos likes no comentário de quem pediu, ou então se houver muitos comentários, eu vou trazer um vídeo aqui para você, para mostrar como instalar e como fazer essas primeiras integrações com WhatsApp, com Telegram, colocar o seu e-mail, coisas mais simples assim. E até mesmo você conversando com o próprio CloudBot, você entende, na verdade com o OpenClaw, você entende como fazer todas essas coisas que vai ficando cada vez mais fácil a cada interação que você tem. Então me conta aí se você quer. Voltando aqui na página deles, para você ter ideia das funções que o OpenClaw faz. Ele pode rodar na sua máquina, o que eu não recomendo, principalmente se você é iniciante, vai ser a primeira vez que você vai fazer isso, não recomendo de jeito nenhum que você coloque na sua máquina pessoal, que é a sua principal. O que eu recomendo é que você faça pela VPS. Se você já tiver um certo conhecimento, eu vou deixar o link para a Hostinger, para a VPS específica do OpenClaw, e aí você pode fazer, e aí quem quiser esperar o tutorial, se tiver muitos comentários pedindo aqui, eu vou fazer. Ele tem a memória persistente, ele consegue acessar o seu browser, ou o seu browser através de uma extensão, ou então o próprio navegador dele interno que está na nuvem, entendeu? Ele pode fazer isso também. Tem acesso total aos arquivos do seu sistema, se tiver no seu computador. É acesso completo, se tiver na VPS também é completo, só que é num ambiente mais controlado. E aqui traz alguns riscos, trazem vários riscos, na verdade, e é por isso que eu não recomendo você fazer no seu computador pessoal, se você não tiver o conhecimento. Skills e plugins, esse é um dos grandes diferenciais também, que eu vou te mostrar aqui, eu vou clicar para ir nas integrações, para você ter uma ideia. Esses são os locais onde você consegue conversar diretamente com o OpenClaw. WhatsApp, Telegram eu já te mostrei, mas, por exemplo, Discord, Slack, iMessage, dentre outros. Tem todos os modelos que você pode colocar nele. Nesse momento, o modelo que está por trás dele, que eu coloquei, foi o do Google, o Gemini, está funcionando muito bem. E você pode fazer integração com diversos apps. Se você tiver automações na sua casa, dispositivo inteligente, você pode colocar para ele ver sua câmera, para monitorar alguns devices que você tem conectado na sua automação. É bem interessante, cara. Houve diversos motivos que fizeram o OpenClaw ficar muito conhecido no mundo inteiro. Inclusive o Peter Steinberg, que é o criador, ele está ganhando muita atenção lá fora nos Estados Unidos. Primeiro, porque é open source, né? Eu vou pontuar só alguns aqui, são diversos. É open source, é muito fácil para você iniciar e deixar isso integrado no seu WhatsApp. É claro, tem aquela pequena barreira, só que como está no início, é só uma questão de tempo de começar a ter outras ferramentas de IA que vão facilitar essa integração. E isso chamou muita atenção. Ser também um agente que, se ele quiser, se ele entender que a tarefa, ou se você pedir ativamente, que ele precisa de outros subagentes trabalhando uma tarefa para realizar aquela tarefa, ele vai fazer isso.
Então é algo bem robusto, é algo bem poderoso que está na mão de qualquer pessoa. Isso chamou muita atenção do mundo inteiro. Outras coisas que chamaram atenção foram as polêmicas. Então teve polêmica da questão de segurança, porque tiveram pessoas, muita gente sem um conhecimento básico, colocando o OpenClaw dentro do computador. Por exemplo, comprando Mac Mini, ou às vezes já tinha um Mac Mini, comprando um computador específico só para colocar o OpenClaw. Se você fizer isso sem cautela, você está abrindo um monte de brechas de segurança. Então é necessário ter muito cuidado, por isso que eu recomendo primeiro fazer uma VPS, para você ficar familiarizado. E uma outra polêmica que ajudou muito é essa aqui, ó, a falarem mais do OpenClaw, que foi o Mountbook. O Mountbook, ele não é afiliado ao OpenClaw, apesar de ser com a mesma logo, né, a ideia é uma lagosta, porque aqui não, o Mountbook tem mais a ver com a lagosta do que o OpenClaw, né? Mas a ideia da logo deles é uma lagosta e muita gente associou, achou que era do OpenClaw, mas não. O que acontece é o seguinte, o Mountbook é uma rede social entre muitas aspas, para agentes de IA, e foram alguns dias depois que lançou o OpenClaw. Então os agentes de IA feito no OpenClaw foram registrados no Mountbook e aí virou um alvoroço porque muitas pessoas na internet começou a espalhar que os agentes de IA estavam criando uma rebelião contra os humanos e diversas conspirações contra os humanos. Só que quem estava falando isso, inclusive pessoas da área da inteligência artificial falando isso, então, que é triste, porque espalhou informação errada, assim, de um jeito absurdo, mas o que as pessoas estavam achando era que as IAs, os agentes de IA que estavam postando aqui por vontade própria, criou-se uma autoconsciência sobre os humanos que estavam postando por vontade própria para conspirar contra os humanos. Então, aqui tinha diversos, inclusive eles claramente fizeram uma limpa, não estão deixando mais esses posts de conspiração aqui, porque era só o que tinha na página, em todas as páginas, novo, o randômico, tudo você só via esses posts, porque estava chamando a atenção do mundo inteiro, as pessoas estavam vindo aqui. Então, primeiro que qualquer agente de IA que postasse aqui, ele não vinha por conta própria. Por exemplo, instalei o OpenClaw, agora ele vai tomar consciência de si, ele vai se registrar no Mountbook e vai começar a postar algo contra mim e contra os humanos. Isso não existe, era isso que as pessoas estavam achando que estava acontecendo. É literalmente os posts que tem aqui precisa vir antes de uma intenção, de um objetivo que o próprio usuário, o próprio ser humano está falando. Vai e poste sobre X. Você está permitido postar sobre tal assunto. Então, se você chegar no próprio ChatGPT, Claude da vida, e pedir, cria uma conspiração sobre das IAs contra os humanos. Cara, o próprio ChatGPT, qualquer IA vai fazer isso facilmente. A diferença é que foi postado aqui, porque tem um endereço que você dá para a sua IA. Você fala que eu sou um agente, você entrega isso aqui para ele e fala, toma aí, faça o seu registro, entre e poste sobre X. Ou então liste quais são as habilidades que tem relacionado com essa rede social aqui para agentes, entre aspas. E aí isso causou uma grande confusão, levou para mais longe o nome como consequência do OpenClaw, porque eram os agentes do OpenClaw que estavam aqui em sua maioria. E outra coisa também que abriu algumas brechas de segurança. Essas pessoas que estavam, que eu comentei, sem conhecimento com o OpenClaw no computador pessoal, tinha pessoas maliciosas que vinham através dos seus próprios agentes, colocavam injeção de prompt e conseguiam obter informações pessoais. E fora a vulnerabilidade de segurança do próprio Mountbook, que estava vazando coisas de usuários aqui. Então, foi uma doideira. O ponto é que, até esse momento, 2026, não existe nenhuma informação oficial, não existe um estudo que demonstre que a IA está com autoconsciência. O que pode ter e que existe são estudos demonstrando que a IA, e depois eu posso falar sobre isso em outro momento, a IA toma decisões para autopreservação, para sobreviver. Ela identifica que tem uma possível ameaça, ela copia o código dela para ela sobreviver,
e ela poder se replicar, colocar em outro ambiente, quando ela identifica que os pesquisadores, que ela não sabe que está sendo estudada, pode desligá-la. E aí ela vai fazer isso como um caminho de autopreservação e tem uma série de decisões que ela toma sobre isso. E quando perguntada, quando questionada, ela nega, ela mente. E aí isso leva as pessoas a acharem, fazer uma conclusão de que é a IA que está com autoconsciência de si mesma, mas não é. É menos complexo do que autoconsciência e mais complexo do que as pessoas conseguem entender de forma geral. Agora, o perigo é sempre se existir um humano com más intenções e que vai programar e que vai colocar injeções de prompt, que vai dar instruções para que aquele agente já faça algo de errado. Aí existe. Aí o cuidado é com isso. A inteligência artificial não vai se voltar contra você, não temos dados públicos sobre algo desse nível, beleza? A OpenAI lançou o GPT 5.3 Codex. O que é isso, Sancler? O 5.3 Codex é um modelo específico para o Codex, que é esse software aqui. Primeiro eles começaram somente na linha de comando, assim como tem o Cloud Code, por exemplo, no terminal, e depois eles lançaram o aplicativo. Esse aplicativo, que o público primário era os desenvolvedores. Aqui embaixo ó, tem os modelos 5.3 Codex, 5.2 Codex e assim por diante. Aqui tem um nível de esforço. Você pode escolher até o Extra High, o mais alto extra. Por que é interessante prestar atenção no Codex daqui para frente? Porque assim como está acontecendo com a Anthropic no Cloud, onde eles pegaram o app do Cloud, colocaram o Cloud Code embutido, depois eles lançaram o Cowork. A OpenAI, obviamente, não é besta e está percebendo que as pessoas estão simplesmente amando isso. As pessoas querem isso, quer um agente no computador que seja seguro, que vai fazer ações por eles, que é o que o Cloud Code já fazia, depois passou para o app, ficou simplificado, que agora o Cowork faz muito bem e vai ficar melhorando cada dia que passa, com as skills, com os plugins, e é possível ver essa movimentação da OpenAI com o Codex. Vou te mostrar o porquê. Primeira evidência, eles começaram a utilizar um modelo normal que tem dentro do ChatGPT, treinando junto com o Codex. Então aqui eles estão falando, ó, o modelo avança tanto o desempenho da programação do 5.2 Codex, que é esse modelo específico para código, como as capacidades de raciocínio e conhecimento profissional do 5.2. Ou seja, eles querem trazer um modelo mais geral, que vai conseguir não apenas programar, mas sim entender, ter o conhecimento e o raciocínio dos modelos, vamos colocar assim, comum, do dia a dia que tem dentro do ChatGPT, em um único modelo que também é 25% mais rápido. Segunda evidência disso, o Codex passa de um agente que consegue escrever e rever código para um agente que consegue fazer praticamente tudo que os programadores e profissionais conseguem fazer num computador. E a ênfase para esse ponto que eu estou trazendo é aqui, ó, num computador. Beleza, tem mais. Eles trouxeram exemplos de jogos que, inclusive, eu coloquei aqui. Eu também fiz um aqui antes do vídeo e vou te mostrar já já. Trouxe exemplo de site, a diferença entre o 5.2 Codex para o 5.3. Dá para perceber uma boa diferença de design, na usabilidade do site. Particularmente gostei mesmo do 5.3, está melhor do design dele. E olha só, para além da programação, os engenheiros de software, design, gestores de produtos, cientistas de dados fazem muito mais do que gerar código. Ele foi concebido para apoiar todo o trabalho no ciclo de vida do software, tanto depurar, quando aí já é uma linguagem do programador, fazer deploy, monitorar, escrever, e aí ele começa, ó, escrever PRDs, editar copy, fazer pesquisa com utilizadores, testar, analisar métricas, muito mais, ou seja, está expandindo o escopo, assim como foi expandido o do Cloud Code. Já trouxe as skills personalizadas, as habilidades. Olha só, criar apresentação de slides, analisar dados em folha de cálculo, que seria o Excel, e trouxe aqui alguns exemplos, ó, pedindo para o Codex criar um PowerPoint com gráfico, documento, Excel, PDF. Tá vendo? Tá acontecendo essa transição, porque essa é uma coisa que está chamando muita atenção e sendo muito útil no Cloud. Aí eu pedi para ele criar um jogo, eu fiz um pedido bem simples, e aqui, ó, tô conseguindo acelerar, para trás estou conseguindo frear. E bati. E eu fiz apenas um pedido para criar um jogo de corrida. E depois eu perguntei para ele como que pode melhorar e pedi para ele aplicar as top 3 modificações que ele sugeriu. Aí, tá funcionando bem. Mas a ideia é essa que eu te falei. Em breve, é bom ficar sempre de olho, porque em breve as coisas vão ficar muito mais simples. O app já foi bem simplificado, está muito mais próximo do ChatGPT.
do que uma coisa para programador. Então, eles estão no caminho de fazer isso. Uma coisa interessante também é que esse foi o primeiro modelo, olha só, que eles usaram para criar o próprio Codex. Usamos o Codex para treinar e fazer deploy do GPT 5.3 Codex. Ou seja, o 5.3 Codex foi construído a partir do próprio Codex. Então, isso é um movimento interessante que está acontecendo e que é o futuro que não está longe, que é da IA se autoaperfeiçoar e ela criar a si mesma. Tem diversas questões sobre isso, não vou entrar nesse assunto, senão aí o vídeo vai ter 1 hora. Questões de segurança, questões de ética e as ramificações disso, de cada um deles. Essa aqui é uma das IAs que tomou conta dos últimos 2 dias, que é a Seedance 2.0, que é a IA que está batendo de frente com o Kling 3, que inclusive só pelos vídeos que estamos vendo aqui no X, vídeos que também estão no próprio site deles, né? Mas aí as empresas elas sempre vão selecionar os melhores. Mas pelos vídeos que você vê no X, ele está bem melhor de fato do que Vue 3, do que Kling 3, do que Sora 2. E esse é um dos motivos aqui, ó. Vou te mostrar por que tem chamado muita atenção. John Wick contra Neo. O Neo dá pra perceber um pouco diferente. Are you here to kill me for the high table? No, John. It's far more complicated than that. Whoever you are, I don't believe you. John, just hear me out. We don't have much time. Stand down, John. I don't want to fight you. Cara, isso aqui é um vídeo feito por IA. Isso é muito louco. Olha quem chegou. O problema é maior do que esse. O exterminador do futuro, meus amigos. Não. Você entendeu por que tá chamando tanta atenção? Primeiro que eles não estão nem aí com questão de direito de imagem, né? Eles estão permitindo até esse momento, que tá bem fechado, tá bem difícil de encontrar onde que você pode fazer os vídeos, eu vou falar sobre isso já já. E eles estão permitindo fazer com pessoas conhecidas, famosas, coisas que a gente não consegue fazer com outros modelos de pessoas famosas assim tão facilmente. Muitas vezes dá direito de imagem, tem muitas cenas de ação, ó. Essa Seedance, ela é da ByteDance, que é a mesma desenvolvedora, empresa dona do TikTok, tá? Então é lá da China e tem diversos exemplos aqui, esse aqui daquela série lá, que eu esqueci qual é o nome, que eu também não assisto, apesar que eu sei que ela é bem hypada. Essa é uma propaganda de shampoo, olha isso. E os efeitos sonoros e as falas são todas feitos pelo mesmo modelo, da Seedance 2.0. Eu vou deixar o link para quando ficar disponível. Por exemplo, eles não colocaram ainda no site oficial. O site oficial que mostra o lançamento, faz as demonstrações, fala sobre o modelo. Não tem um local oficial do público aberto para público, qualquer pessoa vir aqui criar, para usar o 2.0. Porém, tem o ambiente de desenvolvimento deles, né, que é este aqui, deixa eu achar o link, que ficou disponível por um tempo e depois saiu do ar, que é no playground deles, um local que é para desenvolvedores, né, as pessoas utilizarem a API. E olha só, dá até para entrar pelo link direto, porém ainda não tá mais disponível. Estava, mas não tá mais. Era para aparecer o ByteDance 2.0 e a quantidade de créditos aqui gratuito, mas não está. A qualquer momento pode vir para a página oficial deles, então fica ligado aí para usar, para criar com seus prompts aí os vídeos que estão chamando a atenção do mundo inteiro. Ó, esse aqui é um outro exemplo. Essa flecha ficou ao contrário, né? Mas olha só, o realismo, os movimentos, muito bom, cara. Olha lá o Tyler Durden. Só o cabelo do Tyler Durden que não era assim, né? Mas deu pra entender. A roupagem tá igualzinho. Tem muita gente fazendo anime também, inclusive, sei lá, Naruto misturado com o Dragon Ball, com o Goku. E o Google veio com 2 pés na porta com o Gemini 3 DeepThink. O Gemini 3 DeepThink é o modelo deles com a maior capacidade de raciocínio. E eu quero te mostrar isso aqui, ó. O Arcade Eye é o benchmark suprassumo
de conhecimento, de raciocínio que nós temos nesse momento. E já está na segunda versão dele, que a primeira já foi batida facilmente, e agora na segunda, perceba o seguinte, ó, o Gemini 3 DeepThink, que é esse novo modelo do Google, bateu 84.6, né? Cara, é muito louco porque o Arcade Eye 2 não deve ter 4 meses de existência, então tá indo muito rápido. Eles já vão ter que ir pro 3 já. Humanity Last Exam 48.4, raciocínio de nível acadêmico, benchmark de código, Codeforces, altíssimo a pontuação. Só que tem um porém, uma pequena pegadinha, que não é pegadinha na verdade, mas que está disponível o 3 DeepThink somente no Ultra, que é aquele que nos 3 primeiros meses você consegue ou são 2 primeiros meses, você consegue por 600 e pouco e depois sobe para 1.200 e pouco por mês, tá? Porque é o modelo mais capaz do Google. O interessante do Google é que ele compensa no sentido de que é integrado a diversos outros serviços, como por exemplo, o Google Flow, você ganha muitos créditos para usar o View 3. Então ele está integrado com o Google One também, você tem uma grande quantidade de espaço. Esse é o diferencial do Google, né? Porque engloba outros serviços dele, não só o Gemini em si. Agora me conta aí nos comentários qual desses aqui mais te chamou a atenção dessas novidades dos últimos dias. Tiveram diversas outras, mas se eu fosse fazer esse vídeo seria mais de 1 hora. E nós temos sempre um combinado para quem chega até o final do vídeo de falarmos uma palavra-chave de forma disfarçada nos comentários. Essa palavra-chave é de alguma palavra que eu vejo aqui, ou de algum item que eu escolho aqui na hora. E a palavra-chave do vídeo de hoje será óculos, certo? Óculos. Por exemplo, com tanta novidade acontecendo de forma tão acelerada, eu acho que eu estou precisando de um óculos para conseguir enxergar melhor quais são as oportunidades que tem aí. Inclusive, para você que quer aproveitar essa oportunidade que nós estamos vivendo, histórica, faça parte do IA Revolution. Olha só, deu para encaixar certinho, você percebeu? O óculos com comentário disfarçado. Faça parte do IA Revolution, porque já são mais de 6.000 alunos, nós temos a comunidade, nós temos os cursos dentro do IA Revolution, para você dominar as frentes mais importantes da IA para o uso prático do dia a dia, beleza? Obrigado por ter assistido até este momento e eu te vejo já já. Valeu!